Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Nós temos aprendido que a distração é inimiga da unção de Deus. Então fique focado na palavra, naquilo que será compartilhado, para que nós saímos daqui edificados pela palavra do Senhor, amém? Me lembro também de uma história que contaram sobre alguém que organizou um grande evento, uma grande conferência, chamaram um ministro de renome. Esse ministro era muito usado em dons, em sinais, em prodígios, milagres. Fizeram faixas, divulgaram aquele evento. Então o auditório estava cheio na expectativa da chegada do ministro. Estava chegando a hora do evento e o local já estava superlotado. Foi quando de repente, ao lado da plataforma, abre-se uma pequena porta e sai um homem que toma posição na plataforma. E no momento em que aquele homem se posiciona, antes mesmo de falar qualquer coisa, um grande mover do Espírito varreu aquele auditório, sinais, milagres, paralíticos levantaram das suas cadeiras de rodas, pessoas foram cheias, batizadas no Espírito Santo. Passadas algumas horas debaixo daquele mover intenso do Espírito, alguém consegue apaziguar as coisas, pega o microfone e diz: o grande ministro de renome não pôde vir, eu vim apenas dar o aviso. O que isso significa, irmãos? Que expectativa é algo poderoso. Não está tanto com quem vai pregar a palavra, porque o poder da palavra profética, irmãos, não está tanto na boca de quem a fala, mas no ouvido de quem a ouve. Porque alguém pode profetizar, falar pelo Espírito, e se as pessoas não pegarem, não vai se manifestar. Então nós precisamos crer naquilo que vai ser liberado. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Você está aqui ou já foi para casa? Então você pode interagir com a palavra de Deus. O irmão Reagan dizia: a palavra que você celebra é a que vai funcionar para você. Precisamos aprender a nos alegrar com a palavra. Amém, amados? Porque Deus é fiel, é digno de confiança. Ele vai cumprir aquilo que Ele disse, amém? Então vamos lá, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Meditando sobre o que deveria compartilhar com os irmãos. Esse texto ficou agarrado em meu espírito e eu entendo que é sobre isso que nós devemos falar. De fato, irmãos, ontem estava na igreja de um amigo compartilhando verdades sobre o profético. E quando falamos sobre o profético, estamos falando sobre o inspiracional. O inspiracional, irmãos, é um estilo de vida para a igreja nos dias de hoje. Amém, querido? Continua sendo. Nós vamos ver ao longo da história da igreja o profético acompanhando o povo de Deus. Deus sempre, através do seu Espírito, manifestando a sua vontade, revelando fragmentos de futuro, consolando o seu povo, encorajando através das suas palavras. Então essas realidades, esse cenário profético continua sendo atual para nós hoje. Nós estamos inseridos num contexto profético. Eu não sei se você percebe quantas palavras inspiradas pelo Senhor têm sido liberadas dessa plataforma sobre as nossas vidas. Quanto nós temos ouvido de Deus acerca dos acontecimentos que estão por vir. E nós precisamos gerar expectativa sobre isso, amados. Nós estamos vivendo em dias gloriosos. Entenda, querido, que esses são os últimos dias da igreja sobre a terra. Não são dias de vergonha para a igreja, são dias de glória para a igreja. Porque uma igreja que começou gloriosa não sai daqui envergonhada, amado. Nós vamos sair daqui da terra debaixo de intensa atividade do Espírito Santo em nossas vidas e também através de nós. Você está pronto para isso? Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 7: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Estava falando para você que quando li esse texto, algo ficou impresso no meu coração e foi a expressão divinamente instruído. Diga comigo, divinamente instruído. Esse deve ser o estilo de vida de um cristão, vivendo por inspiração,
divinamente instruído acerca das decisões, acerca das escolhas, acerca dos passos que deve dar. Irmãos, nós devemos buscar em Deus viver uma vida inspirada pelo Senhor. Amém? A Bíblia fala sobre a necessidade de termos discernimento, que é uma percepção espiritual das coisas. Amém? E nesse texto a Bíblia está dizendo que alguém, irmãos, em um contexto totalmente diferente do nosso, alguém que não tinha o Espírito Santo dentro nem sobre. Amém? Em alguns momentos aquele homem teve experiências com Deus, experiências com o Espírito, ouvindo a voz de Deus para executar a vontade de Deus sobre a terra. Veja aqui Noé, esse exemplo que nós estamos tomando agora como introdução do que nós vamos falar. Esse homem foi divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam. O que eu e você temos ouvido sobre isso? Deus vai fazer coisas que você ainda não viu, porque Deus é um Deus de coisas novas. A Bíblia diz que Ele é aquele que anuncia desde o princípio e o fim de todas as coisas. É do caráter de Deus, irmãos, compartilhar fragmentos de futuro ao nosso respeito. Quem aqui não tem curiosidade para saber o que vai acontecer no futuro? Todos nós, irmãos. Todos nós temos dentro de nós esse desejo de saber um pouco mais acerca das coisas que estão por vir. E na outra ponta existe um Deus que quer revelar estas coisas que estão para acontecer. Agora veja num contexto de aliança inferior à nossa. Deus diz: eu farei algo na terra sem compartilhar com meu amigo Abraão. Deixa eu te dizer, você é filho de Deus. Será que Deus vai fazer algo na terra hoje sem compartilhar com seus filhos? Pelo amor de Deus, irmão, você está aqui ou já foi? Deus não vai fazer algo na terra sem antes compartilhar com o seu povo. E o que Ele tem feito, Ele tem compartilhado com o seu povo. Deus tem anunciado, irmãos, as coisas que estão para acontecer comigo, com você, com contextos maiores, com a nossa nação, com as nações. Agora, não sei quanto a você, não quero ficar só de espectador. Um homem de Deus declarou: seja o que for que Deus esteja fazendo na terra, eu não vou ficar de fora. Não quero assistir apenas o mover de Deus, irmãos, eu quero estar envolvido com essas coisas. Eu quero fazer parte desse mover, eu quero ser usado por Deus, contado dentre aqueles que Deus vai poder manifestar a sua glória. Mas precisam haver posicionamentos nossos a esse respeito. Veja, Noé recebeu algo divino sobre coisas que iam acontecer, e ele interagiu com aquelas palavras, ele se moveu sobre aquelas palavras, ele creu em Deus. Tanto é verdade que ele executou o plano de Deus. Deus disse para ele: você vai aparelhar uma arca. Aquele homem nunca tinha visto uma arca, mas Deus trouxe os detalhes, as especificações. Você vai fazer assim, você vai fazer assado. Vamos conferir isso na Escritura. Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6. Versículo 14 diz: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a parte da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em quem há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá.
Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus traz, irmãos, as instruções a respeito da construção daquela arca, e orienta a Noé que ele deveria levar a sua família consigo. O que eu vejo então? Noé sendo divinamente instruído sobre as coisas que iam acontecer, ou seja, o dilúvio, e também estava sendo divinamente instruído acerca do aparelhar a arca para a salvação de sua família. Creio que esses são dias, irmãos, em que instruções divinas virão para aparelharmos as nossas vidas para aquilo que está para acontecer, para aparelharmos as nossas famílias, aparelharmos os nossos filhos, aparelharmos o nosso casamento, aparelharmos o nosso ministério para as coisas que estão por vir sobre a terra. Deus vai trazer instruções claras, irmãos, a esse respeito, porque nós vamos precisar tomar posicionamentos firmes quanto às coisas que estão para acontecer. Não sei se você vê o cumprimento de profecias escatológicas acontecendo ao redor do mundo. Muitas delas apontam a iminência do retorno do Senhor. E eu estou falando sobre aquele retorno que a Bíblia fala, onde todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Veja, se este evento está iminente, quanto mais o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos tomar posicionamentos como igreja, como filhos de Deus, a respeito das instruções que Deus vai trazer para os nossos dias. Amém, amados? Então, no capítulo 7, no versículo 1, Deus continua falando com Noé e diz: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Você sabe que não foram as nossas obras de justiça, o nosso mérito, que nos fez nos tornarmos justos. Foi a obra que Cristo fez em nosso favor. Nós cremos nessa obra e a sua justiça foi imputada a nós pela fé. Agora eu e você somos justos na presença de Deus. Então, quando aquilo que deve acontecer sobre a terra, eu e você estaremos guardados. Porque o justo é guardado no dia da tribulação. Aleluia, não é diferente daquele evento, daquele acontecimento. A Bíblia diz, irmãos, que a minha e a tua vida estão escondidas com Cristo em Deus. Por isso nós entendemos pela Escritura que a igreja não passa pela grande tribulação. Nós vamos ser arrancados daqui antes disso. Amém, amados? Não foi o nosso mérito, não foi as nossas obras de justiça, mas foi o sacrifício dele. Cremos nisso, nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então existe essa condição de proteção concedida a mim e a você, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero te dizer, querido, que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram divinamente instruídos em momentos específicos da sua vida, acerca de acontecimentos que viriam, acerca de como fariam coisas que não sabiam fazer. Eu estou falando sobre Deus instruindo você e te ensinando a fazer o que você não sabe. Se naquele tempo onde pessoas não tinham o Espírito Santo dentro, isso aconteceu, quanto mais agora. Então Deus vai confiar coisas a você, e eu declaro que ainda que você não saiba fazer, o Espírito do Senhor vai capacitar você para fazer. Aleluia. Eu estou falando sobre uma aprendizagem sobrenatural. Nós podemos aprender sim nas escolas, nos cursos, através de pessoas, mas eu estou falando sobre instrução divina. Eu estou falando sobre Deus ensinando a você os detalhes. Estava ouvindo de um homem, irmãos, que estava crendo por uma promoção na sua empresa, no seu trabalho, e aquele homem por muito tempo foi ridicularizado na sua empresa. Ele era um ajudante na empresa, e um dia uma máquina da empresa muito importante quebrou. E Deus orientou aquele homem a orar no Espírito.
chamaram engenheiros, chamaram técnicos, chamaram especialistas, ninguém conseguia resolver o problema daquela máquina. Mas aquele irmão estava lá orando no Espírito. Foi quando Deus disse para ele: vá até a máquina, abra essa portinha aqui, mexa nessa peça. E ele fez aquilo que ele ouviu no seu espírito, e a máquina voltou a funcionar. Sabe o que aconteceu? Promoção. Porque o Espírito vai lhe capacitar para resolver problemas, e quando você resolver coisas, promoções vão se manifestar na sua vida. Aleluia! Abra sua Bíblia em 2 Reis. Eu quero te dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram divinamente instruídas sobre como fazer coisas e sobre acontecimentos que viriam. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Glória a Deus. Está escrito: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Uau! Estou falando, irmãos, sobre o profeta recebendo instrução divina, sendo divinamente alertado, instruído pelo Senhor, para falar ao rei de Israel sobre as emboscadas que o inimigo estava preparando contra eles. Eu estou falando sobre o Espírito do Senhor te antecipando acontecimentos e você recebendo livramentos de situações que seriam desmoralizantes e paralisantes na sua vida. Deus te avisando antecipadamente: irmão, por essa rua não, por esse caminho hoje não, filho. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus continua livrando o seu povo, Ele continua livrando os seus filhos. Se for necessário uma visitação, uma manifestação do Espírito, aleluia, uma experiência sobrenatural, o testemunho interior, irmão, Deus continua livrando o seu povo. Glória a Deus. Então, nesse caso, Deus falou com o seu profeta e disse a ele segredos do rei da Síria, que estava armando uma emboscada contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E assim eles escaparam não uma nem duas vezes, apenas. Amém? Estou dizendo que tantas quantas forem necessárias às vezes, Deus vai alertar você. Agora, se você e eu estivermos prontos para ouvir e obedecer, irmãos, nós não vamos sofrer o dano. Até nos seus negócios, Deus te instruindo para que você não sofra prejuízo, para que você não seja enganado, para que você não seja roubado, não seja lesado. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 2, versículo 12, um outro texto sobre alguém sendo instruído pelo Senhor divinamente e sendo preservado de situação difícil, embaraçosa, situação de perda. Amém? Mateus capítulo 2, versículo 12.
Vamos ler o 7 até o 12 para entendermos o contexto. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, diga comigo, divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? O que nós vemos aqui? O Senhor advertindo aqueles magos sobre não voltar a Herodes, porque o intento de Herodes era matar o menino. Ele não queria ir até lá para adorá-lo, ele queria encontrar Jesus para matá-lo. Eu estou falando sobre Deus trazendo instruções para você, te advertindo sobre pessoas mal intencionadas ao seu respeito. Uau! Então essas instruções, irmãos, essas advertências podem vir em várias vertentes que envolvem a nossa vida, para várias e várias situações, seja para livramento, seja para te direcionar a algo específico, a uma decisão. E nós vamos ver mais, vamos encontrar outros textos. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 1, versículo 8. Está escrito: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. O que eu quero destacar desse texto com você? Zacarias foi divinamente instruído pelo Senhor acerca do seu filho, João Batista. Aquela criança tinha um propósito específico a cumprir. Ele estava sendo separado para um propósito. Ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Aleluia. Então o que é dito sobre este João Batista? Não beberá vinho nem bebida forte. Eu acho interessante os detalhes da palavra. Entendo que não tem detalhes sem importância na palavra de Deus. Como sendo alguém que estava sendo separado para um propósito específico, esta criança, quando crescesse, não poderia viver de qualquer maneira. Havia algo divino, um plano ao seu respeito. E Deus estava instruindo sobre como deveria ser a vida deste homem. Ele não vai beber vinho, nem bebida forte. O que eu quero falar com isso? Eu quero te dizer, irmãos, que Deus está pronto para te instruir como criar os seus filhos, como educar os seus filhos. O que nós vemos hoje, conversamos com pessoas no dia a dia, no ofício pastoral, e vemos pessoas aflitas a respeito da criação de filhos, preocupadas: pastor, eu já não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo aquilo que fui orientado, eu já fiz tudo aquilo que a Bíblia diz, eu já fiz tudo que as pessoas disseram, eu já fiz tudo que os livros dizem,
mas eu quero te dizer que pode vir uma instrução divina que vai ser a chave, que vai abrir o coração do teu filho. Algo específico da parte do Senhor, que vai quebrantar o coração dele. Instrução divina. Divinamente instruído pelo Senhor sobre como conduzir coisas complexas da nossa vida. Eu e você sabemos que os nossos filhos têm um destino profético. O que Joel declarou no capítulo 2, versículo 28: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, nossos filhos vão ser aqueles que vão preparar também o caminho do Senhor. Ao passo que João Batista preparou o caminho para a primeira vinda, essa geração está preparando o caminho para a segunda vinda. E os nossos filhos não vão poder viver de qualquer maneira. E nós temos a responsabilidade de instruí-los a esse respeito. Vocês têm uma missão, vocês têm um chamado em Deus, vocês foram separados para profetizarem. O Espírito do Senhor sobre vocês, inspirando vocês a falarem do futuro, a abençoarem a vida de pessoas. Vocês não são como os demais. Temos essa responsabilidade, irmãos, de exortar os nossos filhos acerca da vida que eles devem viver. Assim como aquele pai ouviu da parte do Senhor, este João Batista não vai poder beber bebida forte. Aleluia. Quantos de nós tem visto uma geração se perdendo nos vícios, na criminalidade, na pornografia? Nós não podemos mais, irmãos, ficarmos assistindo essas coisas de camarote. Nós temos que levantar a nossa voz e falar a eles a vontade de Deus a respeito deles. Não apenas dos nossos filhos, no contexto das nossas casas, mas lá fora. Dizer a essa geração: Deus tem um plano ao seu respeito, e não é plano de destruição, é plano de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então nós, como pais, temos essa responsabilidade, e seremos instruídos pelo Senhor sobre como conduzir as fases do crescimento que envolve a vida dos nossos filhos. Amém, amado? Eu sei que aqui existem muitos pais de filhos em diversas faixas etárias, e cada fase, irmão, exige uma atenção especial, exige cuidados, e o Senhor está pronto para te orientar acerca da fase que seu filho está. Agora precisamos parar diante de Deus para ouvir essas instruções. Precisamos investir tempo de comunhão para entender do Senhor: Pai, por onde eu entro? Como é que eu encontro o coração dele? Eu tenho dito para o meu filho de 7 anos: filho, se você fizer alguma coisa errada, Deus vai me revelar. Mesmo que você não me conte, eu vou saber. Nós precisamos imprimir, irmãos, através das palavras, o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. Eles precisam saber que existe um Deus que está vendo tudo. Eles precisam saber aquilo que Davi declarou: se subir aos céus, tu ali estás. Se fizesse a minha cama no Sheol, tu ali estarias também. Se tomasse as asas da alva e habitasse as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se eu dissesse que trevas me encobrem de ti, trevas e luz para ti são a mesma coisa. E ele disse: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu tenho dito para ele: onde você for, Deus está vendo você. Aleluia. E Deus vai me instruir ao seu respeito. Deus vai falar sobre você comigo. Aleluia. Glória a Deus. Pais, fiquem prontos para ouvir de Deus o que os seus filhos andam fazendo.
Fique pronto para que o Espírito do Senhor compartilhe com você, através de sonhos, se for necessário, através de uma visitação de anjos, porque seus filhos não são quaisquer, seus filhos têm um plano, têm um destino profético a cumprir. Eles não são como os demais. E eu tenho dito para minha filha adolescente: seja ousada para ser diferente. Você não precisa ser igual aos outros para ser aceita. Deus já aceitou você. O Senhor já te aceitou. Aleluia. Você não precisa imitar a moda do mundo para que alguém te aceite. Existe uma família que te aceita. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos avançar nas escrituras. Atos capítulo 8. Ainda falando sobre exemplos de pessoas que foram instruídas pelo Senhor acerca de acontecimentos, acerca de pessoas, acerca de coisas que deveriam fazer. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 8. Versículo 26 diz: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Diga comigo: ele se levantou e foi. Então veja, não basta receber uma instrução, precisa se dispor, se levantar e ir. Não adianta dizer: eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma instrução do Senhor. Não, irmão, eu tenho que agir à altura da instrução que eu recebi. E Filipe fez isso. Filipe está em Samaria pregando a palavra. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade, porque as multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia. Ele pregava, demônios eram expelidos, pessoas eram salvas. E nesse contexto maravilhoso de glória, Deus sendo glorificado em Samaria, um anjo do Senhor vem a Filipe e diz para ele: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Então Filipe está saindo das luzes, está indo para o anonimato, debaixo de uma direção de Deus, para alcançar uma pessoa, que depois afetaria uma nação inteira. Se o preço, irmãos, for ir para o anonimato para alcançar alguém, pague esse preço. Então a Bíblia continua dizendo, versículo 27: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Vamos notar um detalhe aqui. Primeiro, Filipe recebe a instrução: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Parte do plano. Muitas vezes a instrução não vai vir de uma vez só, vai vir um fragmento, e quando você dá o primeiro passo, Deus vai dar o piso. Você dá o primeiro passo de obediência, Deus vai trazer a próxima instrução. Tem pessoas que querem a próxima instrução sem ter cumprido a primeira. Quando veio a primeira instrução, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. E porque ele se levantou e foi, veio a outra instrução. Agora, você deve se aproximar daquele carro. E quando ele se aproximou daquele carro e alcançou aquele carro, ele pôde ser uma bênção na vida de alguém. Ei, eu estou falando sobre Deus te instruindo para ser uma bênção na vida de alguém. Você dá um passo, não entende muito: Senhor, não estou vendo nada aqui. Era só deserto lá. Mas daqui a pouco Filipe vê o carro.
Então, às vezes nós obedecemos uma instrução, um comando, e parece que não tem nada diferente, não aconteceu nada ainda. Espera mais um pouco, a próxima instrução está chegando. A próxima instrução está chegando. Aleluia, glória a Deus. Vamos citar apenas a fim de ganharmos tempo. Pedro, a respeito de Cornélio, recebeu uma instrução específica. Cornélio, a respeito de Pedro, também recebeu uma instrução. Eu estou falando sobre você recebendo instrução acerca de alguém e alguém recebendo instrução acerca de você. Deus falando com as partes envolvidas. Existem conexões divinas que vão acontecer nesse tempo para crescimento. E Deus vai falar com as partes, instruindo uma e instruindo outra. Aleluia. Agora, naquelas instruções a respeito de Pedro e Cornélio, interessante que Deus falou até nome da rua. Deus sabe o teu endereço, meu irmão. Aleluia. Deus sabe o teu endereço. Glória a Deus. Deus sabe onde você mora, Deus sabe o seu sobrenome. Eu creio, querido, que nós estamos para viver nesse último tempo da igreja sobre a terra dias de manifestação do Espírito tal. Nós lemos relatos bíblicos e muitas vezes parece tão distante de nós aquelas coisas. Anjos vindo, pegando alguém pela mão e dizendo: vem por aqui. Anjos vindo, compartilhando coisas divinas, trazendo algo da parte do Senhor para pessoas. E eu estou falando de nova aliança, irmãos, eu não estou falando de Velho Testamento. Eu estou falando da igreja, Atos dos Apóstolos. Amém? E parece que isso está tão distante de nós. Não, irmãos, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, que trabalham em prol dos que herdam a salvação. O ministério dos anjos continua ativo nos dias de hoje. Se for necessário, irmãos, se tiver um propósito específico do Senhor, você pode receber uma visitação. Eu me lembro que ainda quando novo convertido, estava num momento crucial, em cima do muro, recebendo assédio para voltar para o mundo, influências negativas na minha vida, vindo, falando coisas, tentando me arrastar para as práticas antigas. E um domingo pela manhã eu estava no meu quarto, abro os olhos e vejo um homem do lado da minha cama, cabelos grisalhos. Quando eu olho para os pés, ele estava flutuando no chão. Ele apontou para mim e disse, eu não vou dizer porque era para mim. Aleluia. Vou dar uma canja. Ele disse: cuidado com as suas amizades. E da primeira vez que ele disse, eu não ouvi. Parecia que ele estava falando baixo. E eu disse: por favor, você pode repetir? Eu não ouvi. Ele disse: cuidado com as suas amizades. Fechei os olhos e quando abri, foi. Estou pedindo uma revanche até hoje. Aleluia. Se for necessário, uma visitação vai chegar para você. Se for necessário, uma visitação vai chegar para o seu filho. Se o temor precisa voltar para o coração dele, Deus é poderoso para mover todos os meios. Agora não desiste de orar a esse respeito. Ora, o como não é com você, o como é com Deus. Como é que Deus vai fazer? É com Deus, irmão. Ora, não desiste. Traz o Senhor para dentro dessa situação. Você vai ser instruído. Aleluia. Você não vai ficar sem resposta. Glória a Deus. Eu creio e eu declaro sobre a sua vida que esse é um tempo de mais discernimento. Pelo Espírito você saberá o tempo, o modo, como fazer, onde ir, onde não ir. Aleluia.
que associações fazer, que associações não fazer, você vai saber por dentro o que comprar, o que não comprar. Ô pastor, mas até isso Deus quer me orientar? Sim, Deus quer te orientar até sobre endividamento. Existe um nível de vida, irmão, superior, pelo Espírito, onde nós somos instruídos em todas as coisas. Aleluia. Uma instrução de vida, uma instrução divina, sendo considerada, sendo agarrada, sendo praticada, pode tirar você de uma situação de uma maneira definitiva. Definitiva. Conta-se que o terreno onde está hoje plantado o centro de operações do Rema nos Estados Unidos foi comprado por uma direção de Deus. Algo que ninguém dava nada, algo que ninguém valorizava, mas uma direção divina para uma compra de um terreno fez com que alguém pudesse desfrutar de uma provisão vitalícia. Se eu não estou enganado, havia uma fonte de gás natural lá. E quantos sabem que isso tem valor? Ei, eu estou falando sobre, por instrução, você comprar coisas que ninguém valoriza e aquilo se tornar uma fonte de provisão na sua vida. Daquilo redundar recursos que você precisa para cumprir propósitos. Uau! Instruções divinas vindo para pessoas negociarem. Você pode ficar em pé, amado? Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Maridos recebendo instruções do Senhor. A obediência de Noé àquela instrução dependia o bem-estar da sua família. Eu estou falando sobre homens recebendo instruções do Senhor e ouvindo essas instruções e não comprometendo o bem-estar da sua família. Uma decisão errada pode comprometer a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. Uma escolha errada, irmão, pode fazer o barco afundar. Mas eu estou falando sobre um tempo de tanta sensibilidade no seu espírito, que você vai ouvir do Senhor o que você deve fazer. E você vai preservar a sua família das coisas que estão para acontecer. Porque tem profecias de coisas boas que estão para acontecer, mas também tem um quadro escatológico para acontecer. Mas eu estou dizendo a você, que se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, fez dele o seu Senhor e Salvador, você tem um guia seguro dentro de você. Esse guia se chama Espírito Santo. Se você recebeu o batismo no Espírito Santo, você tem um revestimento de poder na sua vida. Você tem o recurso das línguas, que vai afinar a sua percepção espiritual. Quanto mais você orar no Espírito, mais sensível ficará para ouvir as instruções de Deus, para ter clareza a respeito das decisões, das coisas que você precisa fazer. Você ouviu aqui na conferência de oração sobre pessoas que oraram em línguas para tomar decisões. Diante de um grande desafio, diante de uma grande decisão, não se mova por precipitação, busque ao Senhor. Fique lá até ter clareza de Deus no seu espírito, para que a sua família não seja comprometida, para que o seu casamento não seja comprometido, para que os seus filhos não sejam afetados negativamente sobre isso.
assim como Deus divinamente instruiu a Noé, Deus vai instruir você também. Porque Ele é bom, porque Ele te ama. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Ora um pouco no Espírito. Ora em outras línguas. Há um mover de Deus nesse auditório, nesse ambiente. Ele diz: filho meu, atentas para as minhas palavras, e as minhas instruções, incline o seu ouvido. Eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. Eu vou te ensinar o que você deve fazer. Ele diz: você não está só nessa situação. Você tem um pai. Você tem um pai. Ele diz: pelo meu Espírito eu vou te guiar na verdade. Sim, aqueles que confiam em mim não serão confundidos. Aleluia. Mais luz, mais clareza chegando. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Obrigado pelo teu Espírito em nós. Obrigado pelo mover do teu Espírito. Ei, Ele diz que vai te ensinar a aparelhar a sua família. Ele vai te ensinar a aparelhar o teu ministério. Sim, você tem uma chamada, mas Ele vai te ensinar a aparelhar a sua vida, para que você possa entrar naquilo que Ele tem para você. Obrigado. Eu não ouvi ainda as línguas. Eu estou falando sobre você levantar a sua voz e orar fervorosamente no Espírito. Ele vai liberar direções para pessoas aqui nesse lugar. Ele vai liberar respostas, convicções se estabelecendo no teu espírito. Shamberrendele vossi prende scendere mambra, i ciambrondolo broste che te le brala maste. Aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia. Creio firmemente no meu coração. Creio firmemente no meu coração, porque Jó estava crendo que o Redentor dele vive e por fim se levantaria sobre a terra em seu favor. E ele estava lá naquela situação desafiadora, mas a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos.
Eu creio que havia um mover de Deus, irmão, sobre Jó. E de algum modo aquela ideia veio para ele: vou orar. Quer saber? Eu não vou olhar para mim não, eu vou olhar para eles. Eles precisam da minha oração. E ele, quando orava por eles, irmãos, a Bíblia diz que Deus virou o seu cativeiro. Eu estou falando sobre instruções vindo e Deus tirando você de situações difíceis. Aleluia! Instruções da parte do Senhor. Obrigado, Pai. Mas existe algo, irmãos, dentro de tudo que eu falei, que está bem forte no meu espírito. Eu creio que essa é a tônica do espírito para a mensagem que eu preguei. Eu ouvi como que um clamor, pessoas dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu não sei mais o que fazer para conduzi-lo no caminho, para ensiná-lo. Eu não sei como mantê-lo. E eu estou ouvindo o Senhor dizendo: não inquiete o seu coração. Eu vou te ensinar o que você deve fazer. Pastor Janduí contou um testemunho no passado sobre uma mãe que o procurou aflita, porque o seu filho estava envolvido com drogas, estava dando muito trabalho, muitos problemas, estava afastado. Aquela mãe crente, orando por ele, procurou o pastor Janduí em um momento e pediu a ele uma instrução: pastor, o que eu faço? E ele disse que nem pensou muito, fluiu do seu espírito uma instrução. Ele disse: prenda ele com uma corrente de lágrimas. Talvez isso contraria a sua doutrina, mas isso foi uma instrução do Espírito. E aquela mãe foi orar a respeito, e ela começou a declarar: pai, eu prendo, eu amarro meu filho com uma corrente de lágrimas. Sabe, irmãos, um dia aquela mãe chega em casa, e quando ela chega em casa, ela ouve um disco tocando numa música. E era uma música cristã, que falava sobre arrependimento, sobre alguém voltando para casa, o pródigo voltando, algo assim. E quando ela ouviu aquilo, viu a porta aberta, ela entrou assustada. O que está acontecendo? Quando ela abre a porta, ela encontra o filho de joelhos na sala, com as mãos para trás, ajoelhado numa poça de água. Eu não sei se você está aqui, ou se você está me assistindo, mas Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração, porque eu vou te instruir sobre aquilo que você deve fazer. Eu tenho a chave que vai abrir aquele coração, diz o Senhor. Eu tenho a chave que vai abrir aquele coração, diz o Senhor. Aleluia! Você pode render graças ao Senhor nessa hora. Oh, você é bom, Salvador fiel, maravilhoso, cante aleluia, Jesus vive. Aquele que ressurgiu,
Ele é Salvador. Ele salva de situações. Renda graças. Eu estou ouvindo como um lamento, como um lamento de alguém que diz: oh, se eu tivesse ouvido as instruções, se eu tivesse ouvido as instruções, eu não teria perdido isso, eu não teria perdido aquilo. Mas o Senhor está dizendo: eu sou aquele que restitui os anos que te foram consumidos pelo gafanhoto. Eu sou o Deus que restaura todas as coisas. Ele é poderoso para restaurar o que se quebrou. Ele é poderoso para restituir o que foi perdido. Obrigado, Senhor. Preciso saber, eu não posso terminar antes de perguntar se tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se você ouviu essa mensagem, entenda que esse é o estilo de vida que Ele tem para você. Uma vida instruída, uma vida direcionada, uma vida onde você vai ter conselho, onde você vai ter instrução, onde você vai ter ajuda. Sozinho nunca mais. Ele está dizendo: se você é essa pessoa, se você é essa pessoa que nunca me reconheceu como teu Senhor, essa é a tua noite. Sai do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos orar pela sua vida. Alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como seu Senhor e Salvador, essa é a tua oportunidade. Sai do seu lugar e vem rápido. Todos salvos, todos filhos de Deus. Alguém aqui que ainda não é batizado no Espírito Santo e nessa noite gostaria de receber essa experiência, o revestimento de poder para ser uma testemunha eficaz do Senhor Jesus aqui na terra. Se você ainda não tem o batismo do Espírito Santo, você pode sair daqui cheio. Sai do seu lugar, vem para cá. Nós queremos impor as mãos sobre você. Estamos certos de que você vai sair cheio do Espírito. Alguém aqui pode sair do seu lugar, não tenha vergonha. Existem pessoas aqui que vão impor as mãos sobre você e você vai ser cheio do Espírito. Todos cheios. Alguém passando por alguma situação de enfermidade, aí no seu lugar mesmo, levanta a tua mão. Se você estiver com alguma dor, com alguma enfermidade, um irmão lá atrás, mais alguém ali, uma senhora, algum irmão aí do lado, cheio do Espírito Santo, impõe as mãos sobre essa pessoa, libera o poder de Deus sobre a vida dela. Alguém ora pelo irmão ali atrás, uma outra mão se levantou lá atrás, a senhora ali atrás também, alguém ore por ela, por favor. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o mesmo Espírito que levantou a Jesus dos mortos está vivificando os corpos mortais desses irmãos. Obrigado pelo teu poder, Pai, liberado, e saúde divina operando nesses corpos. Em nome de Jesus Cristo, declaramos cura em manifestação, para a glória do seu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Senta por um instante, amado. Nós estamos terminando. Deixa eu apenas te dar os avisos. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Você foi abençoado pela palavra de Deus? Amém, querido. Eu quero encorajar você, inspirar você a participar de uma aula demonstrativa do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que acontecerá amanhã às 20 horas,
na rua Padre Garcia Velho, número 63. O professor é Marcelo Saraiva, uma grande bênção. Ele falará sobre o assunto como ser guiado pelo Espírito. Cremos, irmãos, que vai ser uma aula abençoada. Se você deseja conhecer mais do Rema, dessa escola que tem abençoado milhares de pessoas ao redor do mundo, você tem a oportunidade de amanhã ter uma demonstração de como a escola funciona, amém? E lá pessoas falarão mais a esse respeito, falarão dos regulamentos, falarão do início das aulas, dos valores, do investimento que você vai fazer na sua própria vida no período de 2 anos, e quem sabe na vida de outras pessoas também. Talvez você seja um formado no Rema e Deus esteja falando com você para semear na vida de alguém o ano letivo dessa pessoa. Seja sensível à voz de Deus, amado. Nós somos alcançados para alcançar alguém. Deus tem prosperado você, e quem sabe o que te falta é agora ser uma bênção na vida de outros. E quem sabe investindo no crescimento espiritual de alguém, sendo um mantenedor dessa pessoa. Amém, querido? Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Amém, amado? Então, é um curso de treinamento bíblico para que pessoas sejam equipadas a fim de entrar naquilo que Deus tem para as suas vidas. É um curso maravilhoso, nós passamos por ele, os ministros dessa casa, podemos falar com propriedade daquilo que nós vivemos no tempo do Rema, amados. É um conhecimento precioso que recebemos, conhecimento revelado, que de fato muda a vida, se você ouvir e praticar as coisas que você ouve. Amém, amado? Então nós queremos encorajar você amanhã, 20 horas, na rua Padre Garcia Velho, 63, Marcelo Saraiva estará compartilhando a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Espero você lá, amém? Terça-feira, 20 horas, culto de oração, avivamento de oração. Passamos por uma conferência de oração, irmãos, foram dias maravilhosos. Agora eu não desejo ver você com aquela cara de um homem de Deus foi embora, porque ainda tem homem de Deus nessa casa. Você é homem de Deus, mulher de Deus também. A sua oração pode muito em seus efeitos. Amém, amado? Então não desanima porque Felipe foi embora, Liene foi embora, Sheila foi embora, tem Janduí de Araújo, tem Bruno Andrade, Priscila Andreotti, Elionei, e você, porque a Bíblia diz que você também é ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Amém, amado? Então se veja segundo aquilo que a palavra diz que você é, e dá continuidade, amém? Agora é hora de praticar as coisas que ouvimos na conferência. Você viu quantas experiências extraordinárias foram compartilhadas sobre a conferência, ou na conferência? Sobre visitações, intervenções divinas, manifestações. Falamos um pouco hoje sobre instrução divina. Eles falaram aqui, irmãos, são pessoas que têm isso, experiências com essas coisas. Nós temos tido algumas experiências também, e Deus quer que todos nós vivamos essas coisas. Não é privilégio de alguns filhos de Deus, esse estilo de vida é para todo filho de Deus. Amém, amado? Então venha e você vai ser grandemente abençoado. Próximo domingo, 10 da manhã, escola bíblica, 18 horas, culto. Nosso pastor, juntamente com Eliane e o pastor Bruno, estão nos Estados Unidos, cumprindo uma missão, seguindo uma direção de Deus, pregando a palavra da fé lá, e algo grande da parte do Senhor tem acontecido naquela nação. Orem por Washington DC, orem por Miami. Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Amém, amados? E o pastor compartilhou ontem o link da reunião que aconteceu. Foi uma grande bênção. O apóstolo Guto, presidente do Ministério Verbo da Vida, esteve ministrando a palavra lá. Nós cremos, irmãos, que se for necessário, Deus envia até estrangeiro. Às vezes eu vejo pessoas fazendo perguntas como: mas envia um brasileiro que não sabe falar inglês para os Estados Unidos? Deixa eu te falar, Isaías disse: estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Se for necessário, Deus envia até estrangeiro para apacentar ovelhas que não tem pastor. Amém, amado? Então não questiona, ora, invista financeiramente, e você vai ver Deus sendo glorificado naquele lugar. Amém?